Histórias de reis e rainhas que desafiaram o impossível. Você já ouviu falar de reis e rainhas que desafiaram todas as probabilidades, enfrentaram impérios e mudaram o curso da história? O que faz um monarca ser lembrado para sempre? Será o poder, a bravura ou a capacidade de superar o impossível? Hoje você vai conhecer histórias inacreditáveis de soberanos que desafiaram tudo e todos, contrariando até o destino. Alguns foram de prisioneiros a imperadores. Outros, com inteligência e estratégia, derrotaram exércitos gigantescos. E no final deste vídeo, vamos revelar uma rainha que fez o impensável e mudou o mundo de forma definitiva. Então prepare-se para uma jornada cheia de reviravoltas, traições, batalhas e, claro, muita coragem. Nossa primeira história nos leva ao Japão feudal, onde um jovem sem herança ou direito ao trono tornou-se um dos líderes mais poderosos da história, Toyotomi Hideyoshi. Filho de um camponês, ele começou como servo de um grande general, mas sua inteligência e astúcia fizeram com que subisse rapidamente na hierarquia militar. Em uma época onde apenas os samurais podiam governar, Hideyoshi quebrou todas as regras e se tornou o governante supremo do Japão. Sua trajetória foi marcada por conquistas impossíveis, como a unificação do país após séculos de guerras internas. Mas sua maior jogada não foi nas batalhas e sim na política. Ele proibiu que qualquer outra pessoa sem sangue nobre se tornasse samurai, garantindo que ninguém repetisse sua ascensão. A ironia? Ele mesmo teria sido impedido de governar se essa regra existisse antes. Se Hideyoshi usou estratégia para alcançar o trono, nossa próxima personagem fez algo ainda mais inacreditável. Disfarçou-se de homem para se tornar rainha. Cristina da Suécia, nascida no século XVII, recusou-se a seguir os padrões impostos pela sociedade. Desde criança, demonstrava uma inteligência fora do comum e uma personalidade indomável. Quando assumiu o trono, recusou-se a se casar, rejeitou os vestidos luxuosos e governou com uma visão modernizadora. Mas o mais impressionante foi sua decisão final. Ela abdicou do trono por livre e espontânea vontade, algo impensável para um monarca. Sua saída do poder foi um mistério por séculos, mas documentos revelam que ela planejou tudo para viver livremente e sem amarras. Agora me diga, se você acha que essas histórias são incríveis, espere até conhecer a rainha que desafiou um império inteiro e mudou a história do mundo. Mas antes, se você está gostando dessas histórias, comenta aqui a palavra impossível para eu saber que você chegou até aqui. E claro, já deixa seu like e se inscreve para mais conteúdos épicos como esse. Se Cristina da Suécia abriu mão do trono por vontade própria, nosso próximo rei desafiou tudo e todos para conquistá-lo. Estamos falando de Pedro, o Grande, da Rússia. Desde pequeno, ele demonstrava um espírito rebelde e um desejo insaciável por conhecimento. Mas o que o tornou lendário foi sua visão de modernizar a Rússia a qualquer custo. Pedro fez algo impensável para um czar. Disfarçou-se de operário e viajou anonimamente para a Europa, trabalhando em estaleiros e estudando engenharia naval. Ele voltou decidido a transformar seu país e enfrentou uma resistência gigantesca da nobreza. Mas nada o impediu. Reformou o exército, construiu uma nova capital, São Petersburgo, e expandiu o Império Russo como ninguém antes dele. No final, Pedro não só venceu seus inimigos internos, como colocou a Rússia no mapa das grandes potências mundiais. Agora, vamos atravessar o oceano para conhecer uma rainha que enfrentou a maior potência de sua época e venceu. Nzinga Ndongo e Matamba, rainha de um reino africano no século XVII, não aceitou ser subjugada pelos colonizadores portugueses. Desde jovem, ela se mostrou uma estrategista brilhante.
negociando acordos e manipulando seus inimigos com uma inteligência afiada. Mas quando Portugal tentou tomar seu reino à força, Nzinga fez o que nenhum outro líder da região conseguiu. Usou táticas de guerrilha, formou alianças inesperadas e resistiu por décadas, frustrando todas as tentativas de invasão. Sua história foi silenciada por muito tempo, mas hoje é reconhecida como um dos maiores exemplos de resistência e liderança da história africana. E por falar em resistência, nossa próxima história vai surpreender você. Imagine um rei que perdeu tudo, foi traído pelos seus próprios aliados, mas ainda assim conseguiu recuperar o trono e virar o jogo contra seus inimigos. Esse é o legado de Henrique VII da Inglaterra. Após anos de exílio e derrotas, ele retornou para a batalha decisiva contra Ricardo III, um rei impiedoso e brutal. Henrique estava em desvantagem, mas um detalhe mudou tudo no meio da batalha. Um grupo de nobres mudou de lado e traiu Ricardo. Com essa reviravolta, Henrique venceu e iniciou a dinastia Tudor, uma das mais icônicas da história inglesa. Se Henrique VII provou que paciência e estratégia podem levar um rei ao trono, nossa próxima monarca demonstrou que a astúcia e a diplomacia podem ser armas ainda mais poderosas que exércitos. Estamos falando de Catarina, a Grande, da Rússia. Ela não nasceu russa, nem era herdeira legítima ao trono. Mas com inteligência, charme e um plano meticuloso, ela destronou o próprio marido, Pedro III, e assumiu o comando do maior país do mundo. Diferente dos governantes que usavam apenas a força, Catarina investiu na cultura, na ciência e na modernização da Rússia. Inspirada pelo iluminismo, ela reformou leis, incentivou a educação e expandiu as fronteiras do império. Seu reinado foi um dos mais longos e prósperos da história russa, provando que, às vezes, a inteligência vale mais do que a força bruta. Mas nem só de política se fazem os grandes monarcas. Às vezes, a coragem de desafiar tradições e lutar por ideais é o que realmente marca a história. E ninguém fez isso tão bem quanto a imperatriz Cixi, da China. Em um mundo dominado por homens, Cixi usou sua influência nos bastidores até conseguir o controle total da dinastia Qing. Ela começou como concubina do imperador, mas rapidamente se tornou a mulher mais poderosa da China. Com estratégias implacáveis, eliminou opositores e governou por quase meio século. Muitos a veem como uma líder cruel, mas a verdade é que ela foi uma das únicas a tentar modernizar a China, em meio a um dos períodos mais turbulentos da história do país. Seu legado ainda divide opiniões, mas uma coisa é certa: ninguém jamais subestimou Cixi duas vezes. Agora, antes de revelarmos a última e mais impressionante rainha desta lista, aqui vai um desafio para você. Qual dessas histórias mais te surpreendeu até agora? Deixe seu comentário com a palavra legado para eu saber que você está acompanhando tudo. E se ainda não deixou o like e a inscrição, faz isso agora para não perder nenhum vídeo como esse. E agora chegamos à nossa última história, talvez a mais impressionante de todas. Uma rainha que não só enfrentou o maior império de sua época, como mudou o curso da história mundial. Estamos falando de Elizabeth I, da Inglaterra. Quando assumiu o trono, seu país estava cercado de inimigos, enfrentando crises internas e ameaças externas. Mas Elizabeth não só sobreviveu, ela prosperou. Recusou casamentos estratégicos, governou sozinha e fez da Inglaterra uma potência naval. Seu maior feito? A derrota da temida Armada Espanhola em 1588. Com uma frota muito menor e menos recursos, ela usou táticas inovadoras para frustrar os espanhóis e consolidar a Inglaterra como a maior potência marítima do mundo.
Seu reinado ficou conhecido como a Era Dourada, e sua liderança mudou para sempre a história da Europa. Esses reis e rainhas provaram que, com coragem, inteligência e determinação, é possível desafiar o impossível. De camponeses que se tornaram imperadores a rainhas que governaram sozinhas, suas histórias continuam inspirando gerações até hoje. E se você gostou deste vídeo, vai adorar o próximo, onde falamos sobre a revolução dos smartphones e como eles mudaram nosso dia a dia. Clique agora para continuar essa jornada pelo impacto da história na nossa vida moderna.